E aí, gente? Fala aí, boa noite, Liz. Boa noite. Isso. Nós e Dona Liz aqui, né, meu amor? Vamos chamando todo mundo. Maria, quase falou pra mim. Pega água, por favor. Tô quase engasgando aí. Boa noite, boa noite. Estamos aqui na correria do dia, no final do dia, chegando em casa para encontrar com vocês. Olha a Dona Michele aí. Olá. Jales, tudo bem? Vamos começar a falar de casamento, gente? Boa noite. Vamos aproveitar aqui, ó, aviãozinho para todo mundo, vai. E aí, Michele? Saudade de você. Encontrei com ela hoje. Pois mas é. a saudade existe, viu, Michele? Deixa eu passar aqui Deixa eu mandar aqui, vai. Vamos lá, vai mandando essa live. Vou mandar. Que ela vai ser bombástica. Mando também. Vamos lá. Ó, tô mandando pra galera, hein? Hoje nós vamos falar com quem você aprendeu a se casar. Né? Você já aprendeu? Você já parou a pensar nisso? Você colocou um título meio difícil, né? Não, quem te ensinou a casar? Obrigado, mulher. Muito obrigado. Quem te ensinou a casar? Ficou melhor desse jeito, gente. Quem te ensinou a casar? Você aprendeu a casar onde? Você lembra disso? Boquinha torta aí da Michele. Essa boca torta é péssima. Mas vai ficar linda, deixa que vai passar o efeito, Michele. Vai passar. Doutor Diego dá esse presente pra nós, né, Michele? Oh, Jesus. Vai passar, vai ficar linda. Vamos lá, gente. A gente está falando então sobre casamento, a gente está fazendo mais um pit stop de casamento aqui com vocês. Estivemos juntos hoje, quer dizer, ontem, estamos juntos hoje. E tudo isso para poder esquentar você, preparar você, para poder cuidar do teu casamento. Porque no final de semana que vem, mais precisamente no dia 16 e 17, né, vai ser sábado e domingo, estaremos juntos numa imersão super poderosa para poder treinar teu casamento. Vai ser incrível, gente. Vai ter tanto online, o modo online, quanto presencial. Então, assim, se não der para vocês, transmitam isso para várias pessoas, porque vai ser uma graça. Nós vamos lavar muita roupa suja lá, né? A ideia do presencial foi da Michele. Ai, Michele mesmo? que veio com essa ideia de presencial, porque tá todo mundo cansado de online. Falei, então vamos fazer presencial. Acho que então a Michele tem que estar, né, Michele? Vai estar, Michele? Vai ter que estar. Já separou a tua data aí? 16 e 17. 16 a gente começa à tarde, depois do almoço, gente, 14 horas. No sábado, inclusive, a gente vai ter um jantar no final, viu? Então vai ser incrível. Não percam. Tudo preparado, um tempinho preparado pra gente poder tratar, cuidar e potencializar o nosso casamento. Agora, o tema... Opa, falou lógico. Ouvi. Tá registrado. Tá registrado. Então, vou tirar um print dessa tela. Já faz aí, pra garantir isso aqui. E olha lá, gente, então nós queremos poder conversar com vocês e trazer um novo entendimento sobre casamento. É algo mais profundo. A gente não para pensar, na verdade, né? A gente leva de qualquer jeito, deixa no automático, a gente vai levando, as crises vão vindo, a gente resolve algumas, outras a gente não resolve. E no frigir dos ovos a gente acaba se encontrando num casamento que a gente não está muito bem sabendo mais o que fazer. A gente vai se contentando com essa ideia rasa que nos passaram, de que o casamento ele vai se esfriando com o tempo. A gente vai também tendo aquela ideia de que a cada ano existe uma crise específica do casamento. Já para pensar nisso? Se você começa a entrar numa crise, aí o cara fala, quantos anos você tem de casado? Você fala, 10 anos. Aí falou 10 anos, fala, não, crise dos 10 anos. Não, essa é a crise dos 2 anos. Essa é a crise dos 17. Não, essa é a crise dos 25. Todo casamento passa por isso. Gente, a marca do casamento não são as crises. Crises existem, mas toda crise no casamento tem um propósito, que é de fortalecer o casamento. Mas sabe o que a gente tem feito? A gente tem atropelado as crises, a gente tem atropelado todas as situações incômodas, a gente tem fugido dos assuntos difíceis. E não tem de outra forma. O casamento ele vai reagir a isso, tá? Na verdade, o casamento ele reflete muito mais os nossos BOs pessoais, inclusive traumas da infância, questões vividas com os pais, do que a gente imagina. Por isso que quando se passa por uma crise do casamento, se a gente aproveita para realmente se resolver e olhar para dentro, a coisa é fantástica. É fenomenal. Literalmente, o casamento ele te afia, ele vai nos afiar para você sair ainda mais curado
você como pessoa daquela crise. Então, peraí que eu vou falar de novo. O seu casamento reflete muito mais os seus próprios BOs, as questões inconscientes, os padrões familiares vistos lá no passado, do que a gente imagina. Aliás, isso é muito interessante porque assim, sempre me marcou muito essa questão dos estudos do inconsciente, que é como se nós estivéssemos o tempo todo procurando espelhos. Então a gente procura pessoas que vão de alguma forma entrar em complemento ali com as nossas dores. Com as suas bagunças, né? Exatamente. Então isso tanto no casamento, quanto amigos, quanto funcionários, relacionamentos, né? De uma forma geral, a gente atrai. Por isso que, enquanto a gente fica com mimimi falando da culpa do outro, e muitas das vezes o outro é insuportável mesmo, muitas das vezes você vai ser vítima de certas situações com o outro, mas por que você atraiu o outro? Por que você aguenta o outro? Por que você permite o outro fazer o que faz com você? Hoje em dia, por exemplo, está muito em alta, né, a questão dos narcisistas, né? Eu não sei se às vezes você é inclusive casado com um, mas mesmo diante de um narcisista, mesmo seja o que for, né, o que você atraiu, se você se permitir realmente entender a bagunça toda e olhar pra dentro e entender por que você atraiu aquela pessoa, você vai sair muito mais curado dessa história. Perfeito, perfeito. Não sei se eu tá dando pra entender, me contem aqui. Porque assim, quando eu entendi isso, foi libertador. Quem conhece a gente sabe, né, que o tag começou todo de uma bagunça muito sinistra de casamento. Eu e o Diego realmente já pronto para separar, com nós dois dentro de igreja, nós dois em oração, né? E Deus estava falando com a gente, mas a gente não estava entendendo bulhufas. Por quê? Por conta dos nossos BOs, por conta dos traumas, por conta das doenças e principalmente porque a gente sempre ficava culpando o outro, né? Quando a gente para, esse é o grande diferencial que eu vejo do curso, em especial do casamento do TAG, porque geralmente sempre se ensina sobre o outro. Como começar a agradar o marido. Perfeito. Como, não é? Legal. Não é interessante? Eu creio que é o diferencial, sério. Eu acho que a nossa imersão é uma das únicas, eu estou falando uma das únicas que eu não conheço outras, né? Mas onde a gente aborda o indivíduo. Tanto é que no Código do Casamento você não precisa estar com o seu cônjuge. Porque muitas vezes você vai falar, alguém, olha só, num casamento sempre tem um que desperta primeiro. Sempre tem um que percebe que não está tão bom, um que acha que poderia ser melhor. Geralmente né? a mulher. Geralmente a mulher. Que fica tentando. Exatamente. Geralmente, né? Geralmente. E quando é o homem também, porque o negócio está invertido. Depois eu conto isso para vocês sobre a inversão de papéis. Mas independente disso, o que acontece? Geralmente a mulher percebe isso. E a mulher vai buscar no homem, né? Vamos lá, vamos buscar uma terapia, vamos buscar um curso de casais. E o cara nunca está afim. Geralmente o cara não está afim, sabe? Então assim, o nosso curso, a imersão, o Código do Casamento, é para você ir sozinho também. É bom ir junto? Fantástico. Ir junto acelera o processo. Mas se vocês não podem ir juntos, que vá um. Porque uma mudança reverbera em todo o sistema. Uma mudança de dentro. Vejam, é o que a gente começou falando, é como espelho. Então, as doenças em mim, elas, de alguma forma, elas encontram um complemento no Diego. Então, o que acontece se de repente eu começar a mudar? Isso gente, é porque isso, eu falo com muito ânimo. Ela fala muito porque demais. Isso foi, assim, minha mudança de vida. Sério, isso me transformou de verdade. Então, assim, quando eu descobri isso, meu Deus, eu encontrei libertação. Então, eu quero falar isso pro mundo. Então fala, vai lá. Então, assim, exemplo, então beleza. A coisa complementa, certo? Se eu mudo, então, para mim, para eu ser curada, sem egoísmo, mas para eu ser curada, para eu viver diferente, para eu me fazer feliz, me posicionar diferente no casamento, né? Ou seja, se eu mudo, de um jeito ou de outro vai mudar aqui, ó, nesse fulano. Vai.
vai incomodar. Pode ter coisas que demorem. Eu posso contar até um exemplo? Aliás, geralmente a casa vai cair de início. Por quê? Porque na verdade isso aí é para todo mundo. Você pode contar, só finalizar aqui. Ninguém quer a sua mudança. Já de cara eu vou te falar, ninguém quer a sua mudança. Porque lembra, você atraiu todo mundo já que complementava certinho com as suas doenças emocionais, com seus traumas, com as questões. Então, como você fez isso, quando você muda, é um desconforto geral. É um desconforto para todo mundo. Então, exemplo, se você era aquela que... ou era aquele que salvava todo mundo, né? que fazia tudo para todo mundo, que se sacrificava. E aí você tinha um cônjuge que então abusava de você, não te reconhecia e tal. E você pede a Deus, Senhor, faz o fulano começar a me reconhecer, faz ele começar. E Deus está falando, começa a se posicionar, meu querido, que aí ele vai começar a te reconhecer. Que eu tô falando, né? Que seja pra mulher ou seja pra homem. E é isso mesmo. Então, Deus, você tá pedindo pro seu cônjuge começar a te reconhecer. E Deus tá falando, ele vai te reconhecer quando você começar a se reconhecer também. Quando você começar a se valorizar. Quando você começar a não dizer sim para tudo. Você tá vendo? É que no casamento a dinâmica é como se fosse um jogo de xadrez. Então, sempre que uma peça muda... É mesmo, eu empolguei e não deixei você dar exemplo, hein? Mas eu vou voltar para o exemplo, então. Tá bom. Sempre que uma peça muda de lugar, muda de postura, o jogo muda. Então, é por isso que nós tratamos o indivíduo, tá? Então, no nossa imersão no Código de Casamento, a gente vai trabalhar as duas peças. Podemos trabalhar em conjunto? Fantástico. A gente ganha velocidade. Não, nós não podemos trabalhar em conjunto. Então, a gente vai trabalhar uma separada da outra. Para quê? Para que as peças comecem a mudar a dinâmica da casa. Isso foi aqui em casa foi assim, imagina vocês, eu falei para vocês que tudo começou com a crise de casamento grande, né? Nós passamos, foram 5 terapeutas? Você contou, né? Acho que foram 5 terapeutas. Sei lá. Tá? Só a quinta que deu certo comigo. Mas enfim. Vocês acham que ele é fácil? Por que a gente foi buscar? Não sou nem um pouco, mas assim, por que a gente foi buscar a terapia? Porque chegou uma hora e falou assim, cara, não tem jeito. A gente não se entende, mais, já não tinha amor. Não se entendia. Ela falava uma coisa, eu entendia outra, eu falava uma coisa, eu entendia totalmente o oposto. Eu virei pra Carol e falei, olha só, a gente só conversa agora com o terapeuta. Olha o desespero, né? Eu falei, precisa de um terapeuta. E eu já estava na terapia. E a Carol já começou na terapia. E ela começou a terapia e ela começou a mudar o comportamento dela, né? Ela começou a se cuidar mais, ela começou, sabe, a não encher tanto o meu saco, mas depois eu descobri por quê, né? Por quê? Porque ela foi se resolvendo. Então eu vi que as queixas diminuíram, a postura dela mudou. E só essa mudança já começou a trazer uma mudançazinha. Mas olha só, para você ver como é diferente. Não é algo automático, porque talvez o tradicional aí que se fala esposas sejam menos chatas, né? Isso é bíblico, né? Que Salomão fala, né? Como que é aquela questão de que o homem prefere morar no telhado do que morar casa com goteiro do que com uma mulher rainha. Do que com uma mulher enjoada. Então isso é bíblico. Então, assim, mas, gente, pura e simplesmente virar pra mulher e falar pra ela parar de ser chata, poxa, nem vai entender o problema real da mulher? O negócio, olha só, caramba! Na minha cabeça ela só tava sendo chata, e ela foi parando de ser chata. Mas eu fui parando de ser chata não porque me mandaram parar de ser chata. É o que eu tô comentando. Eu fui parando de ser chata porque eu já não tinha mais a necessidade das coisas que eu ficava te pedindo. Ficava esperando de mim, ficava me demandando. Ou seja, vejam, esse é o caminho. É você começar a mudar. Mas é isso que eu tô falando, criatura. É que a sua mudança... então vai lá, criatura. Não, é porque a sua mudança começou a trazer mudança para todos, pro casal, pro casamento. Isso. Eu sei que depois disso a gente passou ainda por 3, 4 terapeutas, até que nós chegamos na quinta, né? Que foi a Adriana, que as coisas realmente começaram a mudar, porque ela me quebrou, né? Ela foi me desmontando. Eu cheguei lá para poder provar, né? Para ela o quanto que a Carol era chata. Na verdade eu fui lá buscando uma aliada, né? Falei, alguém que pudesse entender o meu sofrimento e falar assim, Carol, pega leve com esse cara aí, porque você tá exagerando. Isso é o que todo mundo faz, meu foco é né? esse, a gente né? sempre tende o meu a foco olhar foi os esse. defeitos do outro. Mas ela fez exatamente essa dinâmica com a gente, foi trabalhar separado, né? Foi aí que eu fui aprender a cuidar de casais. Porque a primeira coisa que ela fez, a gente teve uma sessão juntos, né? E depois disso, cada um no teu canto. Mas enfim, por que eu tô falando isso para vocês? É porque geralmente tem um que se incomoda.
Então, pensando nisso, nós abrimos também, tá? A gente sempre fez assim, né? Então, assim, as imersões, vai casal e vai também separado, se vocês estiverem, tá? Então, assim, não dá para ir meu marido não quer ir, vai você. Minha esposa não quer ir, vai o marido. Tem situações do marido ir e a esposa não ir. Por quê? Porque eles vão começar a enxergar as dinâmicas do casamento. Vão começar a perceber o que está acontecendo na casa deles. Porque qual que é o problema? Pelo menos era assim aqui em casa. É porque os pipocos aconteciam e eu não sabia de onde que vinha. Eu estava achando que estava tudo bem. Quando eu estava achando que estava tudo sossegado, daqui a pouco, pum, estourava tudo de novo. E eu não entendia por quê. Mas aí, à medida que a gente vai trabalhando, você vai começando a entender o porquê. Você vai antecipando. Você vai aprendendo, por exemplo, que você carrega um modelo de casamento. Todos nós carregamos. Nós aprendemos a casar. A gente não pegou uma aula de casamento. Geralmente as igrejas, né? Isso é muito comum nas igrejas evangélicas. Não sei, eu acho que a igreja católica também tem isso, né? Curso para noivo. Tem, acho gente? Que Vocês tem. fizeram esses cursos para casar? Eu acho que tem. Tem esses cursos, né? Tem curso para noivo, então você prepara, depois você vai ter cursos para casais, né? Para poder manter a coisa, a chama acesa, aquela coisa toda, né? Para poder ajudar no relacionamento, a se relacionar, a se expressar e tudo mais. Só que, por exemplo, a gente tinha feito tudo isso e não estava suficiente, não estava nos ajudando nesse sentido. Então, assim, à medida que a gente foi sendo tratado, a gente foi tentando ajudar as outras pessoas também, né? Então, foi até católica também, né? Então, até por isso, depois disso, acabei me tornando também terapeuta de casal. Por quê? Porque eu fui estudando mais com respeito a isso. A gente foi estudando para poder ajudar mais as pessoas, à medida que, aqui, nosso casamento tem muita coisa a ser resolvida ainda. Mas o pouco que a gente já resolveu, e sempre vai ter. Mas as coisas que a gente já resolveu, a gente já vai compartilhar com vocês. E vocês entenderem que o casamento, ontem a gente falou sobre isso. A gente falou que no casamento é necessário que a gente crie um triângulo amoroso. E esse triângulo amoroso significa eu, a Carol e Deus. Deus tem que estar presente nesse processo. Sem Deus tudo fica muito complicado. Fica muito, mas muito complicado. Com Ele é complicado. Sem Ele é muito complicado. Nós precisamos entender isso. No casamento, eu tenho um papel no casamento, a Carol tem um papel dela no casamento e Deus tem um papel dele no casamento. E o papel de Deus no casamento não é resolver o que a gente não consegue resolver. Entenda isso. O papel de Deus no casamento é tratar o marido, é tratar a esposa, para fortalecer o casamento. Dentro de uma discussão, Deus está do lado do casamento. Na verdade, assim, eu quero completar. E para que ambos respondam seus propósitos aqui na Terra. Perfeito. Perfeito. Então, né, assim, lá foi o que a gente falou lá em Provérbios 17, eu creio, não tenho de cor agora, mas é questão do ferro afiando o ferro. Então, Deus coloca literalmente um na vida do outro para que esteja ali a todo momento um afiando o outro e para que sejam aperfeiçoados e vivam o que Deus tem para cada um, né? No entanto que vejam que quando Deus criou a Eva, né? Não é bom que ele esteja só. Uhum. Ou seja, é preciso alguém para ir ali complemento, complementando o outro. Uhum. Então, para quê? Para que cada um esteja vivendo tudo que Deus tem para si aqui na Terra. Agora, o que a gente tem de visão de casamento é que, pelo contrário, é um tormento. É um tormento e que essa pessoa quer me atormentar. A gente precisa mudar a visão. Mudar a percepção, né? A percepção. O que o meu cônjuge me atormentando, o que Deus quer me aperfeiçoar com isso? Na Por verdade, que eu atraí um cônjuge que é assim como ele é? A Carol, ela tem o poder de revelar em mim tudo aquilo que eu quero esconder. Eu tenho o poder de revelar nela tudo aquilo que ela quer esconder. Ou seja, tudo aquilo que ela aprendeu a engolir, a passar por cima, a esconder de todo mundo, comigo vai ficar muito evidente. E vice-versa. Porque Deus fez assim. Existe uma complementariedade que a gente não pode deixar de lado. E a gente esquece, a gente vai deixando isso de lado. Outro ponto que a gente tem que entender é que existem duas expectativas diferentes para um mesmo casamento. Eu carrego uma expectativa de casamento e ela carrega outra. E aqui a luta não é eu convencê-la da minha expectativa e nem ela convencer a minha dela. Que é também, olha só, coisa boba, mas que vira grandes crises homéricas de casamento. Porque é um tentando impor o outro o ritmo, ou a expectativa que se carrega. Sim. E vai dar ruim, já posso te falar. Vai dar ruim, é questão de tempo. Por quê? Porque o propósito do casamento não é esse.
Aliás, depois que nós somos adultos, né, quem precisa se suprir é você mesmo, é Deus e você. Então, assim, com as outras pessoas, sempre você estará somando, sempre você vai estar trocando. Então, quanto mais rápido a gente entende isso, mais a gente abrevia uma vida com propósito, uma vida abundante, uma vida plena. Eu entendi que ela não está jogando contra mim, e nem eu contra ela, né? E eu demorei para perceber isso. Eu vou falar com vocês o quê? Na semana passada, não, foi na semana retrasada, a gente teve uma discussão mais dura, né? Foi? Você lembra? Nossa. Não, eu tô lembrando do seguinte. Olha porque isso, você lembra na semana retrasada? Tá parecendo... eu tô dando uma data. Você tá parecendo a mulher do relacionamento. Lembrando de data. Gente, discussão. Mas olha só, vocês não têm ideia da cura que isso é. Porque total. Eu era dessas e eu lembrava de tudo. E eu ficava magoada desse homem, se ele esquecia, e em especial se ele esquecia a data. Uma das coisas mais marcantes pra mim hoje é como que, por exemplo, hoje ele sabe melhor de data do que eu. E que eu chorava querendo que ele lembrasse. Mas é impressionante. Foi algo que realmente foi indo natural. Por quê? Porque eu fui me aprendendo a me preencher sem ficar cobrando do outro, sem ficar... Não, mas daquilo eu lembro da data de discussão. Não estou jogando aqui. Eu acho que foi uns 15 dias para trás, 3 semanas, não sei. Não, mas foi incrível. O que me marcou... Não, mas o que me marcou... Do que você vai falar, não, o que me marcou foi a minha reação diante da intervenção dela. Porque assim, antes, quando a Carol vem, e ela vem da pá virada, ela vem pra fazer sofrer, sabe? Mulher assim, né? Não sei quando é na tua casa, mas na minha casa é assim, ó. Eu sou cirúrgica. A mulher é cirúrgica. Ela vem, parece que ela vem pra botar, aquela que enfia a faca assim e gira, sabe? Nossa. Então ela fez assim e girou, né? Alguém e na mais hora... tem uma esposa assim, gente? Alguém tem, cara. Pelo amor de Deus, não me deixa me sentir aqui a única ruim nessa história. Não, mas entenda o seguinte. Gente, anteriormente, cara, ia virar bicho. Nossa! Mas eu ia ficar virado. Mas aí eu mirava, né? Aí aumentava a voz, aí ficava aquela coisa toda, né? Certo. E eu acho que você estava naquela sua semana, aquelas semanas que tem as alterações hormonais absurdas, assim, sabe? Chamada TPM. Fica meio louca, assim, meio fora do eixo. Certo. Era meio isso. Mas aí o que aconteceu? Aí nesse dia, ela veio e falou... Eu sabia que o que ela estava falando era um grande exagero. E antes que eu ia entrar na onda de justificar. Eu ia querer justificar, explicar para ela não sei o que, aí só ia dar merda. Só dava merda. Porque só aumentava. E nesse dia ela falou, eu falei que não concordava, que não sei o que, né? Respirei fundo. Falei, tá certo. Você acha assim? Tudo bem. Saí, afastei. Lembro que eu fui pro banho. Lá dei um horário. E na minha oração comecei a falar assim, Senhor, abra meus olhos para aquilo que ela estava revelando para mim, porque eu não concordo com ela, mas eu sei que tem algo importante aí que eu preciso rever. E aí fui tomando banho e fui tendo literalmente assim, a ministração do Espírito Santo. Ele foi abrindo meus olhos para alguns pontos, algumas coisas que para ela são super relevantes, para mim não eram tantas assim. E no final das contas eu consegui encontrar o que ela estava querendo no meio daquela bagunça toda. Né? E serviu muito pra mim. Ela nem tá sabendo. Nem tô sabendo. A gente vai ter que saber o que é isso. Mas assim, aquilo foi uma reação madura diante de uma crise, diante de uma grande discussão. E quando eu falo uma reação madura, entenda que a maturidade, ela não vem com o tempo. Não é uma coisa que você adquire com o tempo. Tem casais aqui que são juntos há 30, 40, 50 anos, mas não conseguiram desenvolver um casamento. Não entenderam que casar não é estar junto, não é dividir a mesma cama, dividir o mesmo teto, não. O casamento, ele envolve a criação de uma unidade de coração, e isso é ferro afiando ferro. Então assim, quando você vai percebendo isso, você vai traçando um movimento novo no teu casamento. Então, assim, hoje eu posso falar para vocês, meu casamento é melhor hoje do que 2 anos atrás. E eu creio que daqui 2 anos para frente eu vou falar a mesma coisa. Por quê? Porque é algo crescente. É algo crescente. Quando você começa a entender e começa a usar o que ela tem ao meu favor e começa a usar o que eu tenho em favor dela, o jogo vira. O jogo vira. Só que nós só conseguimos fazer isso quando nós realmente encaramos o casamento que temos.
Realmente encaramos o casamento que carregamos. Inclusive, esse é o tema da nossa conversa hoje. Você aprendeu a casar, tá? Todos nós aprendemos. Todos nós somos frutos de um casamento, bem-sucedido ou mal-sucedido. Entenda que bem-sucedido não é quem está casado até agora. E mal-sucedido não é quem separou. Entende isso? Tem gente que está casada, os pais estão casados até hoje, mas é um casamento frio, é um casamento distante, é um casamento apático, é um casamento indiferente. Esse casamento eu carrego dentro de mim. E na hora do jogo jogado, que ou seja, na hora que eu caso, que modelo de casamento que eu trago? O casamento que eu vivo, o casamento que eu aprendi. Mesmo que a gente fale que, aliás é muito interessante, quanto mais a gente critica o casamento de pai e de mãe nosso, mais a gente repete. Mais a gente tende a repetir. É isso mesmo. Tanto eu quanto o Diego, por exemplo, nós vimos casamentos nos quais não tinha tanto toque físico, né? Tanto carinho. É impressionante como de alguma forma é difícil para nós também. É algo que a gente aprimora, né? Algo que a gente tem aprimorado. Vou te falar que no início era meio desconcertante. Você fica meio sem saber o que fazer. Mas com o tempo, você tem a consciência. Agora você entendendo isso, fala, não, eu quero fazer diferente. Agora você tem autoridade de fazer diferente. Enquanto você não reconhece e não enfrenta esses padrões que você carrega, você repete. Você fica escravo deles. Então você vê repetindo no teu casamento exatamente o modelo de casamento que você viu. E que muitas vezes está até criticando. Né? Muitas vezes você critica porque os seus pais eram distantes um do outro. Aí o que acontece no seu casamento? O casamento vai passando. E você, sem perceber, você está se distanciando. Entendeu? Ou você é fruto de um casamento. Às vezes a pessoa fala, não, mas meu pai e minha mãe se separaram, meu pai e minha mãe e tal. E eu não separei, mas aí você olha lá dentro do seu casamento, você está como se fossem dois separados dentro de casa. Ou Padrão tem uma relação muito mais de amigos, ou de pai com filho, ou de, né, com filha, ou de... Tem tanta coisa dentro desse balaio que nós precisamos mexer neles. Então assim, quando a gente fala sobre o código do casamento, é exatamente isso. É a gente poder compartilhar com vocês os códigos, para você conseguir enxergar o que está fora do lugar no seu casamento. Que nada funciona mais para você identificar uma desordem do que você se deparar com a ordem. Ou seja, quando eu me deparo com as coisas que estão funcionando, existem regras para isso. Quando eu me deparo com as leis, né, do casamento, e eu coloco o meu casamento à prova, eu vejo, opa, peraí, isso aqui está fora do lugar. Ah, então agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo porque ele está tão indiferente. Eu estou entendendo porque ela está tão irritada. Eu estou entendendo porque ela está tão distante. Eu estou entendendo porque a gente não tem mais conexão. Eu estou entendendo porque a vida sexual está ruim. Por quê? Porque as peças estão fora do lugar. E é só você colocar a peça no lugar. A partir do momento que você colocar essa peça no lugar, as coisas começam a mudar. E a mudar no ambiente mais poderoso que você pode ter. Porque entenda isso. Casamento é o relacionamento mais poderoso que você pode ter. É um casamento que vai fazer você alcançar o melhor do que você tem para essa vida. O melhor do que Deus tem para você é através do teu casamento. O seu casamento é um instrumento de Deus para te preparar para a promessa que Ele tem para você. Sim. Tá certo? No entanto que uma das maiores formas da gente se sabotar é não casar. Ou muitas das vezes acabar divorciando e depois querer ficar sozinho. Geralmente a pessoa, quando ela tem muito medo do confronto, repara, ela prefere ficar sozinha. Se afastar, Por quê? Porque realmente o confronto, ele é incômodo, mas é a única forma da gente mudar. Repare que geralmente as pessoas mais solitárias, elas tendem a ser a mesma coisa a vida inteira. Você já percebeu que tem um padrão, né? Tem um padrão bíblico, assim. Sempre antes da promessa, o que vem? Vem um deserto. O deserto precisa ser encarado, o deserto precisa ser atravessado. Não tem como você passar de fase, pular essa fase. A gente tem que fazer isso. E se a gente não estiver disposto a fazer isso, a gente vai estar fazendo o quê? Fortalecendo ou enfraquecendo nosso casamento? Enfraquecendo nosso casamento paulatinamente. O tempo está passando e ao invés desse casamento estar cada vez melhor, ele está cada vez pior, mais frio. Então não dorme no ponto não, tá? Da mesma forma que você gosta de treinar sua mente, treinar teu corpo, treine o teu casamento. Bota o teu casamento para treinar. Vamos ver o que está fora do lugar, o que está funcionando, a gente vai potencializar. O que não está funcionando, a gente vai ajustar. Vamos te ensinar a enxergar o que não está funcionando.
O dia que você está reclamando não é a origem desse problema. Vamos chegar na origem do problema, porque lá a gente resolve junto. Tá bom? Perfeito. Na verdade, é muito interessante. O casamento é a chance para você se curar. É a chance para você amadurecer. Acredite. É a chave de tudo. Não é? Então, assim, por isso que quando a gente realmente decide parar de olhar para o outro e ver o que eu posso fazer diante disso, o que eu posso mudar, aí sim as coisas começam a ser transformadas, em especial na sua vida. E aí o casamento acompanha, ele vai, é como as peças de xadrez, exatamente. E esse desafio todos nós temos em casa. Então olha só, por hora está acabando nosso pit stop de hoje. A gente vai voltar a se encontrar. E aqui é só para poder colocar uma pulguinha atrás da tua orelha. Vai cuidar do teu casamento. Quando você cuida do teu casamento, você cuida dos seus filhos. Quando você cuida do teu casamento, você cuida dos seus negócios. Quando você cuida do teu casamento, você cuida do teu ministério. Você cuida dos teus sonhos. Casamento sustenta tudo isso. Tudo isso. Então, assim, virar as costas pro casamento é uma grande armadilha. A Bíblia sempre começa e termina no casamento. Né? O casamento é central, é o relacionamento que mais nos evidencia. Adão e Eva, Jesus com a noiva, né? Então é sempre o casamento. Casamento evidencia o teu coração. E a palavra de Deus fala o seguinte: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tá vendo? O casamento expõe o que precisa ser exposto. O casamento expõe o que precisa ser curado. Então que Deus te abençoe muito. Cuida do teu casamento. E vai ser um prazer poder te ajudar nesse processo. Eu e Carol estaremos com vocês então 16, 17 de maio. O link de inscrição tá na sua bio? Tá na bio. Tá na bio do Diego, tá, gente? Indiquem, deixem Deus falar com vocês. Vai ter gente que Deus vai lembrar para vocês que precisam. Tem algum amigo que está passando por uma situação complicada, né? Irmãos, família, enfim, tá? Esteja com a gente e que vai ser uma bênção. A gente vai começar um grande movimento de cura, que vamos curar casamento, vamos fortalecer casamento. E em consequência curar famílias. Exatamente. Né? Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês aí do outro lado, tá? E espero encontrá-los então na semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, gente. Fiquem com Deus.